Agora nós vamos falar sobre o artigo 3, galerinha. O artigo 3, ele fala o seguinte. Deixa eu só passar aqui. O artigo 3, ele relata o seguinte, ele relata a obrigação da família para com o idoso. Ele relata, o artigo 3 aborda a efetividade que os familiares deverão ter para com o idoso. Ou seja, não é só responsabilidade do poder público propiciar uma qualidade de vida, uma alimentação, a educação, a cultura, o esporte. A família também deve assegurar esses parâmetros. Porque o idoso, você conhece o idoso, nós temos a festa dos idosos, para que ele tenha uma saúde mental, um vínculo afetivo com os amigos, entendem? Além do mais, nós devemos respeitar a dignidade e ter uma convivência familiar e comunitária. Não podemos isolar o idoso dessa convivência. Mas eu não tenho muito tempo de cuidar do idoso, então vou colocar ele no lar dos idosos. Pode colocar? Pode, gente. Só que não esqueçam que a convivência familiar é que fortalece o vínculo amoroso entre os avós, os pais. Tem muita gente no lar dos idosos, tem muitos idosos, melhor dizendo, que ficam lá, mas nunca nem viram os filhos uma vez e largaram lá. E os bichinhos, gente, eles ficam tão sentimentalistas que quando você vai abraçar ele começa a chorar. Então isso é carência de afeto. Não esqueçam que por mais trabalho que vocês tenham, por mais dificultoso é a rotina de vocês, não esqueçam que vocês têm uma obrigação moral para com a família de vocês, para com o idoso, a avó, os avós em si, tá bom? Os pais. Isso faz parte da vida de vocês. No lar dos idosos aqui do Distrito Federal, lá tem o lar dos idosos público e o privado. O lar dos idosos privado as pessoas, os idosos de lá, eles são mais tristes do que as pessoas do público. Porque o público, gente, vai estagiários, né? Vão os estagiários, fazem festas, fazem um monte de coisas com eles, praticam esportes, desenham e monitoram a saúde e a qualidade de vida que eles têm. E no privado, não. No privado, eles ficam lá ouvindo Mozart, nada contra, né? Mas eles não têm esse afeto, esse carinho. Eles são mais tristonhos, digamos assim. Então, não esqueçam, este artigo 3, ele aborda exatamente isso, a capacidade da família em fortalecer o vínculo, seja na saúde, seja na educação, ensinar os avós a ler e escrever. Ele tem a liberdade de sair e voltar quando ele bem entender, desde que as capacidades físicas e mentais deles estejam favoráveis a isso. Vamos lá? Agora nós pulamos para o artigo 34. O artigo 34 aborda o seguinte: idosos a partir de 65 anos, eles não trabalham, não tem como se sustentar por si mesmo. O governo vai e propicia um salário mínimo nos termos da LOAS, né? Nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, para que essas pessoas possam ter o que se alimentar. Um salário mínimo é muito? Não é. Mas eles não vão passar fome, digamos assim, por falta do dinheiro. Então, todos os idosos no Distrito Federal, no Brasil em si, a partir dos 65 anos, eles têm o direito a um salário mínimo, tá?
Então tá aqui, destaquei para vocês no artigo 34, faz essa abordagem. E hoje o que está acontecendo? Os idosos, né, se aposentam, recebem um salário dele mensal, os filhos vão, os lindos e maravilhosos, as meninas engravidam e deixa quem para cuidar das crianças? Deixa os avós. Por quê? Vai faltar comida para o menino? Não vai faltar. Mas, gente, um salário mínimo. Aí tem filhas que fazem 5, 6 filhos e deixa tudo na responsabilidade da avó. E vai curtir a festa, como se nada tivesse acontecido. Entenda o seguinte, é vocês que têm responsabilidade com os avós e não eles com vocês, com os pais. Entendem? Então, assim, não deixem apenas na responsabilidade deles. Lembrando que o artigo 34 fornece o benefício mensal de um salário mínimo para o idoso e não para a criança, não para os filhos, apenas para o idoso. Isso de acordo com a LOAS, com o termo da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é de responsabilidade do idoso pegar esse salário mínimo e dar para e dividir com a criança? Não, é dele. O que acontece? É porque a avó é triste, né? A avó ou a avó faz de tudo pelo neto, minha gente, de tudo. Então, eles preferem ficar sem a ter que deixar a criança sem. Então, é o seguinte, vocês é que têm que tomar a responsabilidade para si. Não é o idoso. O idoso, ele precisa descansar, galera. Ele precisa curtir a própria vida. Vamos lá. Então, o artigo 34 fala isso. Pulamos lá de todos os artigos, vamos para o artigo 90. E refrisando novamente, é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção, a vida, a saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Quando eu falo que o Estado ele tem por obrigação garantir uma qualidade de vida aos idosos, significa que o governo está fazendo isso. Toda cidade, vocês podem observar que tem a academia social, a academia pública. Aquilo dali, gente, é uma forma do Estado falar, olha, vocês precisam fazer exercício, praticar exercício, ao mesmo tempo um vínculo com a comunidade, com o meio ambiente, é isso que ele quer dizer. Então, todos os locais que vocês podem observar tem uma academia pública, é exatamente para isso, tá bom? Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, gente, maiores de 65 anos, vocês podem observar que eu refrisei bastante, eu destaquei bastante, para que vocês venham memorizar. O artigo 39 aborda o seguinte: aos maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos. Então, o governo ele fala o seguinte, que se você quiser andar de transporte coletivo, você pode, desde que você tenha a carteirinha e apresente ao cobrador. Isso significa que você está isento da cobrança de passagem. Ou seja, você pode transitar nos transportes coletivos gratuitamente. Isso nos idosos, tá? Maiores de 65 anos. Gente, eu vejo pessoas de 48, 49 anos falando que é idoso e mostrando a carteirinha para o cobrador. Teve um dia que teve um homem, eu estava no ônibus e ele pegou e falou o seguinte, aqui minha carteirinha. Aí o cobrador falou, segura a carteirinha dele para eu fazer as contas, para eu fazer alguma coisa. Eu segurei e eu fiz o cálculo, ele não tinha ele não tinha nem 56 anos. Ou seja, ele é idoso? Não, não é.
tá? Mas eu não falei nada que é para não deixar o passageiro exposto. Mas a obrigação dele é pagar. Aos maiores de 65 anos é gratuito, mas abaixo disso, gente, você tem que pagar sim, tá bom? Então não use a sua carteirinha de má fé, tanto que o governo propicia a gestante, né, as mães que seguram, as mães e os pais que estão com bebês no colo e idosos, cadeiras próprias para eles, embora agora todas as cadeiras elas são prioritárias, não é isso? Então, o artigo 39 fala que os maiores de 65 anos andam para cima e para baixo gratuitamente, tá? O Estatuto do Idoso divide-se em direitos fundamentais, é o que eles têm, as medidas de proteções ao idoso, em estado de risco pessoal ou social, lembrando que você não pode bater no idoso, política de atendimento ao idoso, quando você chega numa caixa na lotérica, por exemplo, o idoso tem preferência? Lógico que tem. Quando você vai numa loja que tem um idoso atrás de você e você é a próxima da fila, o idoso tá atrás de você. O cara olha e fala, ô idoso, ou o senhor que tá atrás da moça, passa primeiro. Por quê? Porque ele é idoso. Então, a política de atendimento funciona assim. Qualquer loja, exceto no setor hospitalar. No setor hospitalar vai por gravidade, tá? Gravidade e risco iminente de vida, e não pela idade. Acesso à justiça e os crimes. Lembrando que se você praticar crime, algum delito contra o idoso, se torna crimes. Nós vamos estudar eles, tá? Considera-se violência contra o idoso qualquer ação, entendam bem, qualquer ação ou omissão praticada em local público. Ou seja, gente, local público ou privado que ele cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Se o idoso chora porque você maltratou ele, é violência, é crime. Olha só, e tem gente que nem percebe isso. Falar alto, causar humilhação no idoso é crime? É crime. Vai preso? Se Deus quiser, você vai. Porque você praticou um crime, você andou fora do estatuto, você andou fora da lei. Ai, professora, eu nunca andei fora da lei, mas quem nunca humilhou? Gente, vocês falam o seguinte, professora, eu nunca humilhei, nunca andei fora da lei. Se você falar alto com o idoso e ele sentir que você praticou um sofrimento psicológico nele, é crime. Olha só que tristeza. Você é um fora da lei. É exatamente isso. Então, cuidado, galera. Entendam bem. Considera-se violência e violência contra o idoso é crime, qualquer ação ou omissão praticada, não quero atender o idoso, é crime, em local público ou privado, pode ser na pracinha ou pode ser dentro de casa, se causar morte, nós vamos estudar isso, o tempo que você pega de cadeia, né? Dano ou sofrimento físico, bater no idoso, crime, mas eu vou só falar alto com eles, né? Crime é crime sim, tá bom?